E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mistério que incomoda muita, mas muita gente. Aquela dor no ombro. Por que será que ela aparece? O que realmente acontece dentro dessa articulação tão complexa? É isso que vamos investigar juntos. Sabe aquela fisgada, aquela dorzinha pontual que surge bem na hora em que tentamos pegar algo numa prateleira mais alta ou simplesmente ao esticar o braço? Pois é, essa sensação que muita gente conhece bem é o nosso ponto de partida. Bom, o nome técnico para esse nosso vilão é Síndrome do Impacto. E o que é isso, afinal? De forma bem simples, é quando algumas estruturas ali dentro do ombro acabam sendo espremidas, pinçadas mesmo, durante o movimento. Mas o porquê disso acontecer? E é que tá o mistério que a gente vai desvendar. E para começar a resolver esse quebra-cabeça, a gente tem uma pista muito importante. Ela tem a ver com um padrão de movimento bem específico, que a gente chama de arco doloroso. Olha que curioso, o sintoma principal é esse tal de arco doloroso. A dor não acontece o tempo todo em que se mexe o braço. Não, ela aparece ali no intervalo bem específico, geralmente quando o braço está entre 60 e 120 graus. É como se tivesse uma zona proibida no meio do caminho, sabe? E essa precisão toda já nos diz muito. O problema é mecânico. Então, para a gente entender o que está dando errado, primeiro a gente precisa conhecer quem está em cena. Vamos dar uma olhada na anatomia do ombro, os nossos personagens principais nessa história. Primeiro, vamos olhar o esqueleto da coisa, a estrutura óssea. Imagina assim, o húmero é a bola, a escápula, onde ele se encaixa, é o soquete, e bem em cima de tudo tem o acrômio, que funciona como um teto. E a clavícula? Ela é tipo uma escora, que ajuda a posicionar tudo. Essa arquitetura toda dá uma mobilidade incrível, né? Mas o espaço ali dentro é bem apertadinho. E quem controla essa bola para ela não sair do soquete? Aí entra o famoso manguito rotador. É um time de 4 músculos e o trabalho deles é genial. Eles não servem só para mover o braço, não. Eles funcionam como um sistema de guia super inteligente, mantendo a cabeça do húmero, a bola, bem no centro do soquete o tempo todo. E para completar, entre o manguito rotador e aquele teto de osso, o acrômio, a gente tem uma espécie de almofadinha. É a bursa. A função dela é super nobre. Ela está ali para diminuir o atrito, para deixar tudo deslizar macio. O problema é que quando ela é espremida, ela inflama. E aí, ela vira uma baita fonte de dor. Beleza. Agora que a gente já conhece os personagens, vamos ver como eles deveriam se comportar num mundo ideal. A movimentação de um ombro saudável é quase uma dança. Uma coreografia de uma precisão incrível. E essa dança tem um segredo, uma proporção matemática, olha só, 2:1. Pode parecer só um número, mas acredite, aqui está a chave para um movimento sem dor nenhuma. Essa proporção de 2:1 tem um nome mais técnico, ritmo escápulo-humeral. Mas o que importa é o que ela faz. Pensa comigo, a cada 3 graus que o braço sobe, 2 graus vem do movimento da bola no soquete e 1 grau vem da escápula, o osso das costas, se movendo junto. Essa dança, esse trabalho em equipe, que faz o teto se afastar e criar o espaço que os tendões precisam para passar sem serem esmagados. Mas o que acontece quando essa dança perfeitamente sincronizada sai do ritmo? Pois é aí que o problema começa de verdade. Quando a escápula não acompanha o movimento direito, ou quando o manguito rotador não consegue manter a bola bem centralizada, o que acontece? Aquele espaço tão importante debaixo do teto de osso, ele diminui. E o resultado é exatamente esse. O manguito e a bursa são literalmente pinçados a cada vez que o braço é levantado. E olha, isso não é uma coisa que acontece e para por aí. A classificação de Neer mostra pra gente que o impacto é uma condição que vai piorando com o tempo. No começo, lá no estágio 1, em pessoas mais jovens, é só um inchaço, uma inflamação que é reversível. Mas, se nada for feito, isso pode evoluir para uma tendinite mais séria no estágio 2, e, lá na frente, no estágio 3, pode levar até uma ruptura do tendão e a formação de esporões no osso. Aí a coisa fica bem mais complicada. Mas calma, nem tudo é má notícia. Entender o problema é o primeiro passo e o mais importante. A partir daqui, vamos falar sobre o caminho da recuperação, sobre como sair desse ciclo de dor. O primeiro passo na recuperação é ter o diagnóstico certo, porque nem toda dor no ombro é igual. O impacto, nosso tema de hoje, tem como característica principal a dor quando se levanta o braço. Já uma ruptura do manguito, o que mais chama atenção é uma fraqueza bem grande. E o tal do ombro congelado? Esse é diferente. A pessoa sente uma rigidez geral, o ombro fica duro, travado, tanto para movimentar sozinho quanto com ajuda.
E quando o caso precisa de cirurgia, a recuperação não acontece da noite para o dia. É um processo com fases bem definidas. Tudo começa com a fase de proteção, nas primeiras semanas, onde o foco total é proteger o que foi consertado e controlar a dor. Depois vem a fase de mobilidade, para ir ganhando o movimento de volta bem devagar. Em seguida, a gente entra na fase de fortalecimento, para reconstruir o controle dos músculos. E só lá na frente é que vem o retorno funcional, que é a preparação para voltar às atividades com segurança. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? O ombro é a articulação com a maior mobilidade do nosso corpo. Ele faz coisas incríveis. Mas, será que essa liberdade toda não é ao mesmo tempo a sua maior fraqueza? Ela depende de um equilíbrio muito, muito delicado. Talvez o grande segredo não seja só tratar a dor quando ela aparece, mas sim respeitar e treinar essa coreografia tão complexa todos os dias. Fica aí o pensamento.